Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo que eu acredito ser um conteúdo bem importante, principalmente se você é uma criadora de conteúdo, influenciadora digital, blogueira. Se você tá nesse meio trabalhando na internet com publicidade e divulgação, esse vídeo é pra você. Então não fecha, já deixa o teu like aqui. Porque eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se tu não me acompanha no Instagram, já vou colocar também o meu Instagram passando aí pela tela pra você me seguir. E todas as minhas redes sociais, elas estarão aqui no box de informação. Sempre as maiores informações estarão aqui no box de informação. Tava esperando o homem da tangerina doce passar. Isso é incrível. Quando a gente decide gravar um vídeo, brota som de tudo que é canto. Então, o vídeo de hoje é sobre as finanças. Quanto cobrar, quanto que você deve cobrar por um public post, por um post no feed, nos stories, por provador, enfim, eu vou falar valores reais, os que eu cobro, e também vou dar alguns macetes de como cobrar esses valores e também algumas dicas de como você chegar na loja, porque eu recebi algumas mensagens no privado de algumas empresas também que ficam super insatisfeitas com abordagens de alguns criadores de conteúdo, principalmente os que estão começando agora, que só querem recebidos, só querem fechar parceria para receber alguma coisa e muitas vezes nem produz conteúdo. Bom, vamos começar com a pergunta de Marília Queiroz, que eu acho que para dar o pontapé inicial, essa pergunta dela tá joia. Ela pergunta a partir de qual momento começar a cobrar pelo nosso trabalho aqui no Instagram. Bom, Marília, se você só tem o Instagram, você só tem uma preocupação, que são os posts relacionados ao Instagram. Agora, se você tem outras redes sociais, você tem que triplicar, duplicar a sua preocupação, porque a entrega de posts, não só em uma rede social ou em qualquer outra rede social, tem que ter valor tanto quanto só no Instagram. Por que eu tô falando isso? Porque em outras redes sociais você consegue expandir mais o seu conteúdo. E para as marcas isso é muito importante, porque quanto mais as marcas estiverem aí na rede, na internet, quanto mais o nome da marca for citado, melhor para eles. Então, quando que você deve pensar em cobrar? Quando você tiver retorno do seu público, tanto de engajamento, quanto de impressões e quanto de retorno, inclusive, deles se sentirem influenciados por aquilo que você indica. Como que isso acontece? Quando você cria conteúdo de valor. O que é um conteúdo de valor? É um conteúdo que você vai ajudar os seus seguidores a resolver algum problema. Se você está nas redes sociais apenas para se mostrar ou postar alguma coisa que não seja relevante para as pessoas que te acompanham e você acha que com isso você vai conseguir parcerias, cada caso é um caso. Existem inúmeros influenciadores digitais que mostram o seu dia a dia e que assim conseguem realmente fechar parcerias com marcas grandiosas. Mas a gente precisa pensar no nosso processo. Se a gente é de uma cidade pequena e a gente não tem o mesmo processo de uma outra pessoa, a gente tem que pensar em quê? Em criar conteúdo de valor, em gerar conexão com as pessoas que nos acompanham. Esse conteúdo de valor, ele vai trazer uma consequência para você, que é das pessoas te acompanharem, serem fiéis àquilo que você posta. E essas pessoas se tornarão consumidoras daquilo que você mostra, ou do que você indica, ou daquilo que você posta, que você comprou, enfim. Essas pessoas, elas irão consumir aquilo que você está mostrando e, de fato, se sentirão influenciadas a testar ou correr atrás daquilo que você indicou. A partir desse momento é que você deve pensar: devo cobrar? Devo cobrar, sim. Porque se você gera esse tipo de engajamento, as pessoas elas consomem aquilo que você mostra, então isso significa que você realmente exerce uma influência sobre as pessoas. E é a partir desse momento que você deve sim pensar em monetizar todas as suas contas. A Amanda Tomás, inclusive, ela fez várias perguntas, mas eu vou começar um pouco nesse segmento. Ela perguntou como chegar em uma loja propondo parceria. Amanda, não existe uma fórmula para você chegar nas lojas, mas quanto mais profissional você conseguir ser, melhor. Como que você mostra esse profissionalismo? Tendo um Media Kit preparado. O que é o Media Kit? O Media Kit é o portfólio da blogueira. É onde ela coloca todas as informações de trabalhos que ela já produziu, de conteúdos que ela faz, o nicho que ela desenvolve o trabalho dela, todas as métricas, tudo que ela já desenvolveu na internet, ela coloca nesse Media Kit. Então, é imprescindível que você tenha esse Media Kit em mãos para você enviar para as empresas que você queira fechar parceria. É muito importante que você seja profissional e mostre profissionalismo em tudo que você fizer com as empresas. Se você chega no Instagram e já chega diretamente, vamos fechar parceria? Não, não é a melhor abordagem. Essa é a abordagem mais
complicada de você fazer para as empresas, porque você acaba meio que mostrando desespero. E não é isso que você, influenciador digital, tem que mostrar para as empresas. Você tem que mostrar seriedade, que você faz um trabalho muito bem feito e você traz resultado. Consequência disso é que vai ser bom para a empresa fechar parceria com você. Então essa abordagem de ir no direct da loja e falar desse jeito, vamos fechar parceria. Não, definitivamente não. Você precisa ter o Media Kit em mãos, como eu falei anteriormente, o que significa o Media Kit. Entre em contato pelo e-mail da loja. Tem muitas lojas, empresas grandes que têm o seu site e que no próprio site você tem acesso do e-mail em que eles usam para contratar influenciadores, né? Tem empresas e marcas grandes que já têm um e-mail próprio para falar com influenciadores. Ou algumas empresas mais locais que utilizam o próprio Instagram. Mesmo se você for chamar pelo Instagram, chega com um textinho pronto, se apresente como uma criadora de conteúdo, fale sobre aquilo que você produz na internet, sobre seu trabalho, sobre as pessoas que te acompanham, sobre seu nicho e envie o teu Media Kit e fala que você gostaria de propor uma parceria. Ou vocês estão fechando parcerias, definitivamente essa não é a melhor maneira de você fazer uma abordagem com a loja. Essa pergunta de Amanda é a mesma pergunta de Manu Santos, que ela perguntou como chegar em uma loja para perguntar se ela quer fazer parceria com você. A ID também perguntou a mesma coisa, como chegar em uma loja. É exatamente dessa forma, gente. Mas vocês precisam pensar primeiro que se você não cria um conteúdo que vai agregar valor tanto na loja quanto nos seus seguidores, não vai adiantar você entrar em contato com a loja. Sejamos sinceros, as lojas, elas não estão nem aí, principalmente lojas locais, da redondeza que você mora. Elas não entendem muitas vezes como que é o trabalho de um criador de conteúdo e elas realmente não estão nem aí para esse tipo de trabalho, para como você produz, enfim. O que elas querem? Elas querem lucro, elas querem visibilidade. Se você não pode ofertar isso para a loja, então não é o momento de você entrar em contato com ela. Continua produzindo seus conteúdos, continua fazendo tudo que você está fazendo, gerando realmente conexão com o seu público. Depois que você fizer isso, entre em contato com a loja. Não chega já com sede ao pote achando que eu vou receber mimos. Esse negócio de recebido, gente, é a ponta do iceberg. Existe muita coisa por trás que, às vezes, quando você começa numa criação de conteúdo na internet, você acha que é só esse glamour. Não é. Hoje, por exemplo, é o quê? Hoje é 16 de agosto. Eu tenho que entregar um resultado de uma parceria ainda hoje no Instagram. Eu tenho que fazer todo um relato. Enfim, a ponta do iceberg são os recebidos que a gente mostra nos stories, que nem toda blogueira mostra, porque recebidos não é parceria. Quando eu comecei, eu não cobrava nada. Eu fazia absolutamente tudo por meio de permuta. O que é permuta? É o seu serviço em troca do produto da loja ou da empresa. Eu fazia praticamente tudo na base da permuta. Mas, depois de um certo tempo, as empresas começaram a ver que existia um esforço da minha parte para entregar um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade para os meus seguidores e também para eles. Isso acabou gerando interesse das empresas de realmente fechar comigo e pagar pelo meu serviço. Porque só o que vocês veem nos stories não é o que a gente faz, existe muita coisa por trás. A ID perguntou ainda mais essa outra coisa aqui, ó. No começo da vida, achei engraçado esse termo que ela usou. No começo da vida na internet, quem vai atrás? A loja pelo blogueiro ou o blogueiro pela loja? Cada caso tem um caso. Uma coisa que eu falo muito nos meus e-books é sobre o processo de construção de imagem de cada criador de conteúdo. Tem criador de conteúdo que começa hoje, amanhã já tá bombando na internet e não precisa correr atrás de loja nenhuma. Mas é isso, é o processo de cada pessoa. No meu caso, no início, eu fui atrás. Eu fiz todo um textinho, tinha o meu Media Kit, eu fiquei 1 ano trabalhando, produzindo conteúdo. Depois de 1 ano produzindo conteúdo, fazendo resenhas, mostrando dicas, tudo com base no que eu comprava, no que eu gastava para trazer de conteúdo para as minhas seguidoras, para as pessoas que me acompanhavam. Depois desse 1 ano que eu resolvi entrar em contato com algumas empresas. Entrei em algumas empresas e recebi vários nãos, que eu já esperava receber o não, mas teve aquela que me disse sim. Essa que me disse sim, eu comecei com permuta. Depois, posteriormente, que a gente foi para cobrar valores. Então, no começo, cada regra tem uma regra, né? Cada pessoa acontece de uma forma. Mas no começo é super natural. E até durante o processo, por exemplo, hoje, se eu tiver alguma empresa que eu tiver realmente muito interesse em fechar uma parceria, por que não mandar um e-mail para ela mostrando todo o meu Media Kit, todo o meu trabalho na internet?
Não vejo problema nenhum. Mas hoje, as empresas locais, por exemplo, da minha cidade e da região que eu moro, eu não fecho mais parceria eu indo atrás. Eu recebo as parcerias. Então, a ID não tem uma regra. Se você tiver com a produção de conteúdo em dia e quiser entrar em contato com a empresa, segue em frente toda a vida. Fernanda Brito perguntou o seguinte: como cobrar em questão de publi nos stories e quantos postar? Então, essa questão de publicidade no feed e nos stories é bem relativa. Por quê? Porque tudo é com base no seu alcance e nas suas impressões. Eu não posso te dizer, cobra X. Eu não sei quanto que você tem de engajamento nos seus stories ou nos posts que você faz no seu feed. Tudo é com base nisso. Existe um cálculo que, se você colocar aí no YouTube, você vai ver várias pessoas citando esse cálculo, que é o de você multiplicar 0,01 vezes a quantidade de seguidores que você tem. Esse número é o que você vai cobrar por post, tanto no feed quanto nos stories. Eu costumo fazer da seguinte forma, que são os cálculos por 1000. O que significa isso, Julie? São as impressões que eu tenho vezes um valor fixo, que você pode pegar o valor que geralmente aqui no Brasil se cobra, que é o de R$20, ou você pode estabelecer o seu preço. Eu estabeleci o meu preço de R$27. Por que R$27, Julie? Porque R$27 é mais ou menos o valor de uma blusa que você compra, de uma saia, de um cropped, é mais ou menos esse valor. Como eu trabalho muito com moda, com beleza, com maquiagem, com estilo de vida, então geralmente esse é o preço de tudo que eu posto no meu Instagram. Então eu coloquei esse valor como base e eu multiplico vezes 1000. 1000 o que, Julie? 1000 de impressões ou de alcance daquela publicação que eu tenho. Eu vou colocar aqui para vocês a última publicação que eu fiz, que me trouxe um engajamento muito alto. Como que eu faço? Eu somo esse valor de R$27 a cada 1000 impressões que eu tenho de publicidade. Eu somo esses R$27 a cada 1000 impressões que eu tenho de posts que eu faço no feed. Por exemplo, esse post que eu fiz, eu tive 70.000 impressões. Então, eu vou somar 27 a cada 1000 impressões, que vai dar esse total aí que eu vou mostrar pra você. Eu pego a base geral de todos os meus posts. Eu tenho em torno de 10.000 impressões a cada post que eu faço. Então, eu vou somar 27 10 vezes, que vai dar esse total que vai estar passando aí na tela pra vocês. Então, hoje, se a empresa quiser que eu poste uma foto no meu feed com um determinado look, paga valor X que eu posto. Se não, eu posto quando eu quiser. Quer me mandar os mimos? Manda. Mas eu vou postar foto no feed quando eu quiser. Teve até uma empresa que ficou me cobrando vídeo, isso e aquilo outro. Me mandou 2 roupas e queria que eu postasse milhares de coisas. Eu postei. A foto tá lá no feed. Não era nem pra eu ter feito isso, porque eu cobro por foto no feed. Mas eu fiz. E a empresa queria mais. Então, assim, gente, a gente precisa se valorizar. Porque, tipo, eu tenho todo esse alcance. As pessoas procuram tudo que eu posto. E eu vou ficar chorando miséria? Não é assim que a gente vai se valorizar. Então hoje eu tô cobrando dessa forma. Tô cansada de falar. Os stories, Nanda, é basicamente a mesma coisa. Só que nos stories eu costumo pensar em um valor mais simbólico. Por exemplo, eu cobro R$20 a cada 100 pessoas. Por exemplo, se eu tenho uma média de visualizações de 1000 visualizações, então a cada 100 pessoas, R$20. Eu coloquei um valor de R$20 e não por 1000 impressões. Eu coloquei a cada 100 pessoas que visualizam os meus stories esse valor de R$20. Então, se eu tiver 500 pessoas assistindo meus stories naquele dia, então eu vou pegar 20 5 vezes, que dá o quê? R$100. Se eu tiver 1000 pessoas, então é 20 10 vezes, que vai dar o quê? R$200. Se eu tiver 2.000 pessoas, então vai ser o quê? R$400. Então, é basicamente esse cálculo que eu faço. Eu coloquei o valor de R$20. Você pode colocar o valor que você quiser. Eu acho que quando você entra nesses vídeos que fala, multiplica valor X, por isso que você vai ter uma média, eu acho que te deixa muito limitado. Porque tem muita gente que tem menos de 20.000 seguidores, mas tem um puta engajamento. E a pessoa vai ficar, tipo, multiplicando. Por exemplo, a pessoa tem 5.000 seguidores. A pessoa vai multiplicar 0,01 vezes os 5.000 seguidores que ela tem. Vai dar um valor. Eu considero, e a pessoa tiver, tipo, um engajamento altíssimo, a pessoa conseguir chegar em 1 milhão de impressões nos stories ou no perfil, eu acho que esse valor te limita. Por isso que eu estabeleci os meus preços, eu tive essa necessidade.
Fernanda ainda falou o seguinte, que ela não cobra, pois não tem mais de 2K, mas quanto cobrar numa parceria mensal futuramente. Então, seguidores, assim, tudo bem que chama atenção de empresa, mas é o que eu te falei, se você tiver mais impressões do que uma pessoa que tem 10 mil, vale mais a pena fechar com você, porque as pessoas, elas te acompanham muito mais do que a pessoa que tem 10 mil. Então, assim, uma parceria mensal já é um pouco mais complicada, porque você tem que gerar produção de conteúdo semanalmente para aquela empresa. Então, o que eu te aconselho? Eu te aconselho pegar um valor de uma publicidade que você faz no seu feed e multiplicar vezes 4. Toda semana você vai ter que fazer um post no seu feed dessa empresa que você vai fechar parceria. Então, você pega esse valor que você vai ter de resultado, de acordo com aquilo que você achar que você deve cobrar, 10, 15, 20, 25, 30, o que você achar que você tem que cobrar, você vai pegar esse valor e multiplicar por 4, que é referente às 4 semanas do mês. Esse é o valor que você vai tirar da sua futura parceria mensal com essa empresa. Amanda Pomponet, acho que é assim que fala, Amanda, se não for, me desculpa. Ela perguntou qual o valor indicado, e ela perguntou especificamente que tu cobra, no caso, que eu cobro, para fazer um provador, por exemplo. Quando eu comecei a fazer provador, eu não tinha um valor específico. Eu recebia as permutas. A empresa me entregava uma roupa e eu fazia o provador. Mas isso foi de 2017 e 2018. No finalzinho de 2018 eu já dei uma mudada. Eu comecei a cobrar valores fixos. Na verdade, em 2018 foi quando eu realmente comecei a cobrar alguns valores fixos. E eu fazia um cálculo que é basicamente o cálculo dos stories. A cada 100 pessoas que visualizam, o cálculo que eu fazia e faço para cobrar provador é basicamente a relação dos meus stories. Quantas pessoas que assistem, enfim. Eu estabeleci o teto de apenas 12 peças de roupa. Eu não faço mais que isso. A depender da loja eu faço até menos, mas o limite são 12 peças, porque senão você chega na loja e a empresa quer que você fique o dia todo lá, só postando foto, fazendo provador, e aí o valor que você tá cobrando não compensa. Coloquei no papel tanto o valor dos meus stories com base nos R$20 a cada 100 pessoas que assistem aos meus stories, e com base também no meu deslocamento. Do momento que eu saio de casa, desde a hora que eu tô me arrumando, maquiagem, produção, do momento que eu saio de casa, o transporte que eu tenho para chegar até o local, o período que eu fico lá e o deslocamento do local até a minha casa. Eu coloco todo esse valor no papel. No ano passado, eu cobrava em torno de R$300 para fazer um provador. Eu acho que era pouco, parando para pensar o tanto de provador que eu fiz ano passado. R$300 para fazer o provador, mas era um provador. Mensalmente era esse valor vezes as 4 semanas. Eu aumentei de R$300 para R$500 provador. Se eu fechar mensal, é esse valor referente a cada semana. Aí a gente pode até negociar, mas a gente diminui um pouco o valor, mas é isso mesmo. É esse valor a cada semana. Falando assim é porque fica alto se vocês multiplicarem, vocês vão me achar louca, mas não é loucura. É dignidade de trabalho. Se eu não quisesse fechar mensal, era esse valor e sem choro nem vela. A gente fecha e eu faço esse provador mensal, a gente multiplica por cada semana do mês. Então é basicamente assim que eu faço o meu cálculo de provador. Se a empresa quiser fechar, beleza. Se não quiser fechar, tudo bem também, não tem problema. E tem outra pergunta que a Amanda fez, quanto é cobrado por stories e por postagem no feed. Os stories eu já expliquei pra vocês, né, que a cada 100 pessoas eu cobro o valor de R$20. Agora, quando a empresa, ela entra em contato e ela quer contratar uma publicidade, tanto nos stories quanto no feed, então eu faço um combo. É muito interessante você fazer combos, porque aí você consegue otimizar, inclusive, negociação com relação ao seu trabalho. Então, eu tenho já esses combos e, tipo, se a empresa quiser fechar, beleza. Se não quiser, eu passo reto. Inclusive, Gabi... Opa, molhei aqui, querida. Gabi Queiroz fez a mesma pergunta. Como você sabe quanto cobrar? Então, Gabi, é mais ou menos como eu falei. É com multiplicações, com base no teu alcance. E se o número de seguidores seus dobrarem, muda o valor? Geralmente, eu não faço os cálculos com base nos seguidores. Existe o cálculo de 0,01 vezes os seguidores para você ver cada post que você vai fazer, quanto que você vai cobrar. Mas eu faço o cálculo por 1000. Então, se os meus seguidores aumentarem e, consequentemente, as minhas impressões aumentarem, então eu vou aumentar o preço. Agora, se as minhas impressões elas não aumentarem, elas vão continuar aquele mesmo valor. Tainá Queiroz perguntou como começar a cobrar. Então, Tainá, coloca preço naquilo que você faz. Você tem que colocar preço. Aí você precisa sentar
Eu estou sempre muito aberta para responder sobre isso no meu direct. Inclusive, respondo quanto que eu cobro para muitas influenciadoras. Eu tô abrindo isso aqui para vocês. Mas tem influenciadora que não conta. Então, se vocês quiserem perguntar para alguma influenciadora que você confia, você pode perguntar. Chega no direct, manda mensagem. Porque é muito importante você ter como base influenciadoras que trabalham no mesmo nicho que você. E Tainá também perguntou como saber o seu valor para um provador ou fotos no feed. Então, já respondi isso. Foi a mesma pergunta de Amanda Pomponet, que é sobre provador e fotos no feed. Então, já tá aí a resposta. Amanda, ela perguntou: como faço para cobrar de amigas que são empreendedoras e sempre pede divulga aí, mas nem permuta não faz? Como cobrar ou propor uma parceria para amigas? Então, Amanda, é muito complicado, mas é aquele ditado: amigos, negócios à parte. Se elas chegam pra você e falam, divulga aí pra mim, você tem que ser firme e falar, olha, eu divulgo, mas que tal você me enviar pelo menos uns 5 produtos seus grátis e eu divulgo para os meus seguidores? Porque eu te garanto que se eu divulgar de uma maneira boa, bacana, que eu consiga chegar neles, eles vão atrás de você. Você tem que fazer o seu jabá, você tem que vender o seu peixe. Eu deixei essa última pergunta, que é de Mailane. Mailane, ela é a empreendedora da MB Story. Ela me perguntou o seguinte: Julie, conta mais pra gente como fazer uma abordagem inteligente para atrair parcerias duradouras. Na verdade, a gente trocou até figurinha no direct, porque ela me disse que recebe muitas propostas de criadores de conteúdo para fechar parceria, só que com abordagem que não é inteligente. Geralmente as abordagens são tipo, oi, vamos fechar parceria? Oi, vamos isso? Sabe? Não tem um diálogo, não tem uma proposta, sabe? Então é muito inteligente as criadoras de conteúdo fazer o texto. É aquilo que eu falei, você monta todo um textinho, manda o seu Media Kit, seja inteligente, você tem que criar conexão. Se você fala desse jeito com a empresa que você quer fechar parceria, então como é que você fala com seus seguidores? Eu acho muito inteligente da criadora de conteúdo que consegue usar da lábia para conseguir conquistar as coisas. Claro que é uma lábia inteligente e sincera. Se você chega numa empresa de qualquer maneira, com qualquer abordagem, você não vai conseguir nem a parceria com a empresa e você, inclusive, vai começar a se queimar. Porque vai ficar parecendo que você está desesperado atrás de parcerias ou então atrás de recebidos. E como eu falei no início do vídeo, recebidos é a ponta do iceberg. A produção de conteúdo é muito mais importante. Produção de conteúdo, pessoas que te acompanham que realmente acreditam naquilo que você posta. A consequência da sua boa produção de conteúdo é o quê? A visibilidade que as empresas elas vão te dar, porque as próprias pessoas que te acompanham, elas te darão essa visibilidade. Elas vão chegar para as empresas e vão falar, olha, blogueira tal disse isso esses dias. As próprias pessoas que te acompanham, elas vão te exaltar. Então é isso, gente. A abordagem é extremamente necessária, mas é uma abordagem inteligente. Como a Aide perguntou, a loja vai atrás no início ou eu que tenho que ir atrás? Se você quer ir atrás, seja inteligente. Use a seu favor a conversa, o diálogo. Se você chega e simplesmente joga no colo das pessoas que você quer fechar uma parceria, mas não mostra nada, não fala do que você faz, qual que é o seu nicho, enfim, a loja vai ficar o quê? Olhando para você e te vendo como uma desesperada. A pergunta de Mai foi voltada justamente para o olhar de quem empreende, no caso da empresa. Mas é muito importante nós, influenciadores digitais, a gente se colocar também como empresa e pensar, eu me contrataria para fazer determinada publicidade se eu chegasse com essa abordagem? Se a sua resposta for não, é porque você está fazendo errado. Manas, eu selecionei as melhores perguntas, tiveram outras, mas eu acho que essas perguntas foram as mais relevantes e as que davam mais assim para eu discorrer sobre o assunto. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdo desse tipo, senta o dedo no like aqui, se inscreve no canal, porque nós temos vídeos semanalmente e me acompanha nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e falou!